Oi gente, tudo bom? Eu sou o Arthur, eu sou ex-acampante do Francis. Eu fui até o Francis até quando eu tinha 19 anos. E eu tenho 22 hoje, faz pouquinho tempo inclusive, que eu parei de ir. E hoje a gente está aqui fazendo esse vídeo porque nos deram a ideia de fazer um vídeo para o Francis de ex-acampantes, né? Fazendo, tocando, para relembrar das memórias que a gente tinha lá. E também eu vou ensinar hoje, a gente vai fazer junto uma receita de pão, que foi uma coisa que eu aprendi agora na quarentena e isso virou meu trabalho até. Então é isso, tô aqui para compartilhar isso e com os nossos amigos aqui, Cauê e Bié, que a gente se conheceu lá e nunca mais parou de se ver desde que a gente se conheceu lá. Bom, eu sou o Bié, também conhecido no Francis como Anjinho, e a gente se juntou nessa ideia de fazer um vídeo pro Francis com música e com pão, como o Dudu falou, pra gente ver um pouco das coisas que a gente vivia lá no Francis, de contato com a cozinha, contato com a música o tempo todo. E isso é o que é importante também, que o Francis deu pra gente, foi da gente ganhar uma amizade aí pro resto da vida. E queria falar que eu e o Cauê desfrutamos bastante dos aprendizados do Tutu aí ao longo da quarentena, foi muito bom, a gente foi experimentando, sendo controle de qualidade aí, e agora ele vende um monte de gente, tem um monte de cliente aí, e é isso. Então a gente vai fazer uma receita de pão hoje, que é um pão lá da Itália que chama focaccia, que não é um pão muito difícil de fazer porque você não precisa modelar e sovar a massa como a gente vê na maioria das vezes as pessoas fazendo toda aquela ginástica para fazer pão. Esse aqui é um pão bem tranquilo e ele é meio primo da pizza, assim, porque ele é achatadinho. Você só coloca ele na forma e deixa ele esticar, espera ele fermentar esticando para os lados, não precisa nem mexer direito nele. Então, para essa receita a gente vai precisar de 2 xícaras cheias de farinha de trigo, qualquer farinha. A gente vai precisar de 1 colher de chá de fermento biológico seco ou 1 tablete de fermento biológico fresco. Hoje eu vou usar o seco. E assim, 1 pitada de açúcar, 300 ml de água e sal. 1 colher de sal que a gente vai usar daqui a pouco. E para começar, a gente vai ativar o fermento seco, porque ele é desidratado, ele é seco. A gente vai acordar ele, para ele ficar ativo. Então a gente vai precisar de 2 colheres de água. Vamos jogar essas 2 colheres de água nessa pitada de açúcar. Dissolver esse açúcar. Porque o açúcar ele vai servir de alimento para esse fermento aqui que está adormecido, está sequinho, está desidratado. Ele ainda não está vivo. A gente vai dar vida para ele agora. Misturou o açúcar, joga o fermento. Espera um pouquinho para ele dar uma derretidinha sozinho. Alguns segundos só. E aí você vai vir na sua própria farinha da receita, que é as 2 xícaras. Vai pegar 1 colher de sopa cheiona, vai jogar aqui, que também, a farinha também vai servir de alimento para o fermento, e ele vai fermentar na própria farinha, então vai ser um fermento de farinha que é usado para fazer pão. Se ficar um pouco seco assim, não tem problema, você pega mais 1 colher de água e mistura. Mais um pinguinho de água. E a gente vai esperar isso aqui descansar até dobrar de tamanho. Ou mais ou menos uns 15, 20 minutos. Bom, gente, agora que passou uns 20 minutinhos, ó, o fermento está ativo. Ele cresceu, ó, como ele está cheio de bolhas. E a gente vai misturar ele junto com a água e a farinha, antes de misturar o sal. Porque senão o sal pode matar o fermento. Tá? Então, jogamos a água, o fermento, e agora é hora de pôr a mão
sujar a mão, melecar um pouquinho, para poder misturar essa massa, com cuidados. A minha dica é sempre movimentos circulares no começo, que no começo vai ser uma meleca só, você pode vir com o dedo assim mesmo, até formar uma pastinha. E depois que virou uma coisa assim, toda junta, a gente põe na superfície que a gente vai trabalhar, limpa, por favor, né, para não sujar, não correr risco de matar o fermento. E a gente vai amassar só um pouquinho a massa para ela ficar homogênea, para ela ficar mais lisa. Assim, ó. Não é muito difícil. Aperta e traz pro corpo com um pouquinho de força, não muita, para não rasgar a massa. Mas assim, você vai perceber que a massa ela vai ficando lisa, vai desgrudando da mão com o tempo. Depois dessa misturada, a gente vai pôr o sal. O sal é 1 colher de café. A gente põe o sal por cima, abre assim a massa um pouco e vai dobrando ela assim, dentro dela mesma. Ó. Abre, dobra, empurra. Abre, dobra, empurra. Abre, dobra, empurra. Não é muito difícil. Depois de misturadinha a nossa massa, a gente vai pôr ela para descansar aqui no pote, de novo. E uma coisa que eu esqueci de falar, para essa receita, precisamos de azeite, um pouquinho, tá? Para não grudar e para dar o sabor da focaccia, que a base dela é o azeite mesmo. A gente vai pôr um pouquinho de azeite aqui, vai pegar a nossa massinha, a gente dá mais uma dobra daquele jeito que eu falei, para ela ficar com essa pele lisa, mais lisa possível. E aí põe ela para descansar aqui. E a gente vai esperar ela dobrar de tamanho. Assim, eu não vou dar o tempo exato, porque depende muito da temperatura. Depende muito da temperatura. Se tiver calor, pode ser que 15 minutos. Se tiver frio, pode ser que 2 horas. Mas eu vou dar aqui mais ou menos uma meia hora, 40 minutos para essa focaccia, tá? Agora que a nossa massa está crescidinha, olha como ela cresceu. A gente vai passar ela para a forma que a gente vai assar. Então você escolhe uma forma mais ou menos assim, do tamanho de uma folha de papel. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Só não pode ser uma formona desse tamanho, senão não vai dar. Aí a gente vai jogar um pouco de azeite na forma, uma quantidade razoável, que vai ser o nosso fundo crocantinho. Esse azeite vai dar o crocantinho do fundo da focaccia. E a gente vai espalhar ele na forma toda, antes de pôr a massa. Espalhou o azeite. Pode deixar a mão suja de azeite, que a gente vai precisar dela, suja de azeite mesmo. Com uma colher dessas de fazer doce, a gente vai tirar a massa daqui sem amassar ela muito, tentando preservar todo esse ar que está dentro dela. Junto com o azeite que a gente colocou aqui no começo, vocês vão ver que é só desgrudar das bordinhas que ela sai sozinha, ó. Aí a gente põe ela, vai tirando ela devagarinho, não precisa ter pressa, senão estraga. Aí põe ela aqui, oba. Colocou ela aqui, a gente vai abrir ela com a sua mão suja de azeite mesmo para não grudar. Aí a gente abre ela desse jeito. Ela volta um pouquinho, então a gente abre a primeira vez, espera 5 minutinhos e vai dar a última abrida. Enquanto isso, você liga o seu forno e deixa ele pré-aquecendo a 220 graus. Bom, passados 5 minutos que a gente abriu a massa na forma, a gente vai abrir ela pela última vez. E a gente vai furar ela, porque senão ela vai crescer e vai ficar uma bola. A gente não quer muito isso, a gente quer que ela fique ondulada como uma pizza, bolhas e tal. A gente vai molhar a mão na água e, sem dó, fazer furos na focaccia, assim, ó. E você pode aproveitar e abrir ela mais um pouquinho, dando esse toque final. Pode
enfiar os dedos mesmo, que é pra ela se reorganizar quando ela estiver assando. E aí, fiozinho de azeite e a gente vai pro forno. Eu vou fazer no meu forno industrial, porque é o forno que eu uso para trabalhar e eu só uso ele aqui em casa. Mas no forno de vocês, de casa, vocês podem colocar a 220 graus. E pré-aquece o forno por mais ou menos uns 20 minutinhos, assim. E a focaccia assa em mais ou menos 25 minutos. Passou 25 minutinhos ou até ela ficar dourada desse jeitinho aqui. Vou comprar a luz aqui, ó. E aí, antes dela esfriar, a gente vai temperar ela com alguns temperinhos. Estou aqui porque começou a chover. Eu vou temperar a focaccia ainda quente para o tempero penetrar um pouquinho nela. Isso aqui é lemon pepper, pimenta do reino moída com casca de limão. Se vocês não tiverem, vocês podem usar qualquer outro temperinho que vocês gostem. Dá para ser criativo com a focaccia. Dá até para colocar tomate cereja antes de assar ela, que eu não tinha aqui hoje. Mas dá para temperar com muitas coisas diferentes. Pode ser criativo e... alecrim, sal grosso, um pouquinho mais de azeite, páprica. Pode ser várias coisas, parmesão. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita. E espero que vocês tentem fazer. E agora a gente vai comer aqui. Chegou a nossa hora. Olha só, é um pãozinho tipo uma pizza. Um temperinho bem gostosinho. Fiz até uma abertura de voz aí que eu não conheço.